viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e não gostaria jamais de viver no mundo do Mad Max. Cara, esse é o pior, né? Eu acho que é o... Trevas. Que inferno que é. Cara, que também, mas eu tenho o melhor. Pelo socorro, cara. Essa vai ser a primeira vez Aquele pra mim é dizzy, que a gente concorda. em um ano e meio que eu... Não, mas é desesperador. Não tem como. Né? Você não tem gasolina, você não tem água, você não tem nada. E ainda tem que ficar matando todo mundo, lutando contra todo mundo. Não dá pra confiar em ninguém. Tem um bando de maluco no meio do deserto, que é aquele universo. Mad Max eu não gostaria de viver. Eu sou o Carlos Pelerran e eu não gostaria de viver num mundo pós-apocalíptico zumbi. Resident Evil, The Walking Dead. Concordo. Que trevas, mano. Concordo. Eu tô assistindo The Walking Dead do Negan pra frente, porque eu vi os spin-off. Que inferno aquela vida. Não tem como, não. Resident Evil, se você não é um Jedi, não tem como você sobreviver naquele mundo. Então eu, pobre de mim, eu não vou viver, não. Cara, eu sou o Felipe Vieira e o mundo que eu não quereria viver é o do Maze Runner. Só de pensar que eu vou estar com a água batendo na bunda toda a vida. E aí eu tô com os amiguinhos e ainda tenho que abandonar os caras. Nossa, eu fico logo triste. Mas e se você for da corporação lá? Não, aí beleza, aí tá safe, né? Tudo bem que ele é humano como rádio laboratório. Hoje vamos quebrar barreiras no Viajando por Terras Distantes. Será a primeira vez que falaremos da continuação do filme. Aqui a gente falou de continuação de séries, de um filme único é a primeira vez. É verdade, é a primeira vez. Afinal, nem só de Planeta com Areia se vive essa franquia. Quase dobrando a bilheteria do primeiro filme da franquia, chegou o dia de Duna Parte 2, ou Duna 2. Mas pra quem joga videogame, Duna 2 também é um videogame, é um jogo. É um livro. RTS. Sério? É, um dos primeiros RTS que teve. Isso aí eu não sabia. Muito bom. André Castilho Cultura. Aqui é uma homenagem às franquias de ficção científica, mas Duna... Será que Duna é a mãe de todas as franquias? Não, é o Senhor dos Anéis. Ou as Crônicas de Nárnia. Sobe o som da fundação aí. Nossa, mano, esse aqui agora foi duro aí. É a melhor da franquia? Não, a mãe será que é a mais velha? O cara já começou criticando, né? Já começou criticando. Cara, tem coisa muito antes. Você tem os Pulp, né? Só pegar a Pulp da década de 30. Você tem lá, já tinha James Bond, já tinha Indiana Jones, acho. Já tinha, posso estar falando bobagem, mas já tinha com certeza Flash Gordon. Isso aí. O Fantasma, aí nos quadrinhos já tinha um monte. O Super-Homem é de 1938, né? Jesus amado. Então, cara, 1940 você já tem a Liga... ficção. 1940 e pouco é Liga da Justiça. Ficção do quê? Ficção científica, quer dizer. Se for pegar, sei lá, Star Wars, se for pegar Senhor dos Anéis, pensando em cinema, assim. É que Duna entra como ficção e romance, né? Então que Duna é, ao mesmo tempo, ficção científica e fantasia, cara. E romance Duna... brabo também, os livros. E romance brabão. Não, é assim, mas... É importante. Acho que isso é fato. É importante. Cara, já avisando, desculpa te cortar, Felipe, avisando os ouvintes que tá saindo agora, porque esses mão de vaca não quiserem ir no cinema. É verdade. E aí tava esperando pra não ver se ele no selo Jack Sparrow, né? Pra ver legalizado. Eu vi na Max, direitinho, minha assinatura em dia. Paga mensalmente. Mensalmente aqui, ó, direitinho. Não, aí... Foi doado, meu foi doado. Eu sou missionário. Também sou. Mas o negócio é o seguinte: a gente. É verdade, a gente demorou, né, pra falar. E a gente já tem um episódio sobre Duna. Tem o Duna parte 1. Você lembra o número do episódio? Número 36. 39. Só porque eu tive que abrir pra não fazer um roteiro igual. Boa. Então já tem muita coisa que a gente falou sobre Duna. No episódio 39 não estava o Felipe, estava o outro Felipe, o Misato, né? Que Deus o tenha. E a gente, Deus o tenha. Ele gostaria de estar aqui, mas não está. O Douglas Xavier também gostaria de estar aqui, mas não pôde, porque a gente marcou de última hora, mas a gente vai fazer mais organizado. Douglas, sei que você ouve. E, enfim, vamos falar sobre Duna. Pode ser que a gente repita coisa, a gente vai tentar falar diferente, mas se a gente repetir, já não tem 2 anos já quase do programa. Tá já ótimo. Caducou. Fala, Felipe. Não, o segundo filme tem muito pano pra manga, né? Infelizmente a CLT, né, furtou o nosso amigo Risato, né, da nossa vida. Vamos aqui já. O inimigo, sério, o inimigo carteira de trabalho tá recolhendo.
Cara, notas para o segundo filme. Eu dou 9/10. Que isso, já começou assim, lá em cima. Olha a cara do André de desgosto. Já temos um hater aqui. Não, mas vamos lá. Eu não vou botar 10, porque não acabou. Ainda tem a chance de ser um desastre no próximo, aí a nota vai, né, baixar, obviamente. Ele abaixa o do segundo, então, se o terceiro é ruim. Porque mediante o segundo tá numa crescente. Então tudo indica que no próximo chega num 10. Eu ainda acredito. Mas, como eu não estava no episódio passado, né, do Duna 1, eu não conhecia nada do Duna, a não ser do filme atual à frente, né, que agora é o primeiro e o segundo. Mas no segundo eu comecei a ver detalhes específicos da história, e tem um filme antigaço, né, e o livro. Então, cara, eu fiquei louco, porque muito do que eu gosto, muito do que praticamente eu vivenciei em cinema e tal, bebeu dessa fonte, né, de Duna, se eu for pensar de cinema e da história em si, sobre ficção, magia e tudo mais. Então a minha nota é essa. Eu gostei do enredo, gostei de como foi construído esse segundo filme. Pra mim foi bem melhor do que o primeiro. O primeiro eu acho que é um pouco mais arrastado, mas assim, não chega a ser ruim, né? Mas o segundo acho que foi bem construído, ou seja, o ato dele inicial, do jovenzinho lá que ainda tá caído, triste, choroso, enquanto o amorzinho da vida dele, o romance. Aí no segundo, na transiçãozinha lá, que ele vai se aprofundando na galera da areia e tal, pegando manha, marra, força. Aí no final o cara já... Quer ver o Capitão Planeta? Másculo. Capitão Planeta. Capitão do mato, né? Capitã de Areia, não tem a novela, não? Você tá vendo outra coisa. O cara já misturou com o Jorge Amado. Ele fica jogando tudo, a salada aí. Tá lindo. Eu vou falar agora, porque o André acho que já vai criticar, e eu também acho que tá nessa linha aí, acho que é 9/10, porque 10... é que 10, assim, demais, até dá, mas que dá medo de dar 10 pras coisas que depois vence, total, né? Sua opinião, você olha e pensa, putz, eu dei 10 pra aquilo. Vai assistir o filme de novo. Aí você vê um filme melhor e deu 8, aí fica estranho. Então 9 tá ali. Eu acho que ele melhora pra mim tudo primeiro, assim. Acho que ele desenvolve melhor os personagens, acho que o ritmo ficou um pouco mais fluido, igual o Felipe falou. Eu conheço a primeira trilogia dos livros, a segunda eu não só sei os nomes lá, mas não faço ideia, nunca nem li, nem cheguei perto. Esse terminou o primeiro livro, então, que é o que eu li de verdade. Então terminou muito bem. Ele realmente conclui onde o livro chega. Mudou coisas, né? Ah, mas normal. Até aí Senhor dos Anéis mudou e eu acho bom. Mas você vai falar que é uma boa adaptação. Mas, sim. Mas eu acho que ele chega nos pontos principais ali que a gente ainda vai comentar, da questão do Império, do casamento e tal. Mudou alguma coisa de relação dele com a Zendaya ali, que é a Shane, não lembro o nome dela. Shane. Mudou isso, mas assim, eu achei que foi um bom filme, uma boa adaptação. Eu não achei arrastado, eu fui no cinema, vi lá as 2 horas e quase 3 lá, tranquilão. Fiquei empolgado, ele batendo nos vermes gigantes lá, acho que tá bem. Tirando uma cenota ali, que eu acho que dá pra perceber bem que tem uma computação gráfica bem fuleira ali, uma coisinha ou outra, de resto, pra mim passa. Cara, eu fiquei apreensivo, velho. Me prendeu mesmo o filme. E me surpreendeu porque não conhecia nada, né? Praticamente. Vamos lá. Eu tô ficando velho mesmo, cara. Mais uma coisa que a gente concorda. Eu tô ficando velho. A idade chegando. Eu tô ficando velho, cara. Porque eu preferi o primeiro filme. Eu gostei mais do primeiro filme. Não. Eu gostei mais do também primeiro não é um filme, crime. Cara. Mas assim, o primeiro vendeu tipo 3 milhões e meio, 4 milhões de dólares, o segundo já bateu 7, né? É claro, mas tem várias coisas também, né? O primeiro que a franquia é realmente apaixonante, o universo, ele é um universo muito bem construído. E cara, porque pra imaginar, você fala assim, é ficção científica, beleza. Mas não é nada digital, é tudo analógico. Então, ok, é fantasia, mas toda a parte mística, de certa forma, tem uma explicação biológica. É meio louco, né? Então também não é tão fantasia. Space Opera, tal, mas não tem tanta... faltam algumas características de Space Opera e tal. Então, assim, ele é um troço diferente, sabe? Tem um pouquinho de tudo ali. Ele é um negócio inovador mesmo, até pra hoje. Isso é um negócio engraçado. E Duna tem uma característica de inovação. Foi inovador na sua época que foi lançada como livro. Depois foi inovador o filme do David Lynch, né, que é considerado um clássico cult, mas odiado por muita gente também. O primeiro filme em 2x da história, né? Mas o pessoal considera, muita gente gosta, o Felipe Rissato que o diga. Lembrando que ele gosta de Batman Forever também, pra ficar verdade, claro aqui. Tem que deixar esse disclaimer aqui, ficou colocado. E aí ele, no videogame, ele foi o primeiro real-time strategy, né, o primeiro jogo de estratégia em tempo real. Eu nem sabia dessa do jogo. Não foi exatamente o primeiro, ele é de 92, cara, 93. Vou até procurar esse jogo. Procura, cara. Ele é um jogo considerado assim um marco
nos jogos de estratégia em tempo real, o que definiu o que seria estratégia em tempo real. Muito interessante isso. Você preferiu o primeiro? Então, mas você achou ruim o segundo? Então, cara, quando terminou o filme, eu não sei se foi a forma como eu assisti, que eu não consigo assistir mais um filme inteiro, cara. Pra assistir o filme inteiro tem que ir no cinema. O cara vê filme parcelado, né? Pai de duas crianças. Exato. Né? Então, eu acho que eu não aproveitei o filme como ele deve ser aproveitado. Eu acho que isso prejudicou minha experiência. Talvez, então, eu saí falando, que filme estranho, cara. Terminou o filme, eu fiquei com um gosto meio amargo na boca, sabe? Ele é agridoce. E aí, o primeiro filme, eu achei que ele fechou as coisas melhor. Mas depois que eu assisti o segundo... Porque assim, aí eu também fui com uma expectativa errada. Eu achei que ele ia terminar o segundo filme e acabou. Pelo menos o Denis Villeneuve, né, o diretor do filme, ele ia encerrar a participação dele assim. E na verdade não. Ele já está planejando pelo menos o terceiro filme. Então ali eu entendi. Não, então não é um filme isolado. Ele é a segunda parte de 3. Então é igual... Que pode virar 4 ou 5, né? Porque você vai entrar no segundo livro agora. Exato. Mas, não, né? assim, o certo para ele encerrar mais ou menos um período de tempo mais ou menos curto seria ir até o terceiro livro, né? Porque aí você encerra a trilogia mesmo. Isso, que é os filhos de Duna, se eu não me engano, né? Que é Duna, o Messias de Duna e os filhos de Duna. Aí depois tem o romance de Duna. Aí depois aí são... que o Frank Herbert escreveu, no total são 6 livros. Que aí depois tem... Mas tem mais de 10, se você for contar. Que aí o filho dele fez mais, Brian Herbert. Mas que há questionamento a respeito dos demais. Tem gente que acha que ali ele perdeu a mão. E realmente não é mais o autor original. Não, é o filho que tá escrevendo. O único filho que mantém a obra boa é Jesus. O resto... Aí... Esse negócio de filho pegar obra de pai só estraga, mano. Então, quando eu fiquei sabendo... Aí, porque, por exemplo, uma coisa que eu achei uma... Ele deixou muita ponta solta no segundo, que ele não deixou tanto no primeiro. No primeiro, ele fechou mais as coisas. Eu acho que tem, mas é da história. Ele não precisa fechar ali. Exato. Por exemplo, aquela mina que aparece que engravida do Raikkonen lá. Não, ela só chega e... Ela aparece e vai embora. Quer dizer, ela vai aparecer no terceiro filme. Beleza. Óbvio, porque se não aparecer no terceiro filme também, aí eu acho que é derrota. Aí é derrota. Mas ela veio e saiu. Mano, isso é muito estranho. Não, se você for realmente na expectativa que era o último filme, ele fica estranhíssimo. Então acho que foi isso que me pegou. Aí quando... não, vai ter o terceiro. Tá. Então é um Império Contra-Ataca da vida. Entendeu? Aí é bom. Aí beleza. Porque é igual o Star Wars. A Nova Esperança é um filme que ele meio que se fecha. Se terminasse ali, terminava ali. Deu muita grana? Não, temos história para mais 2. Aí ele já fez o segundo pensando no terceiro. Então pronto, é a mesma coisa do Duna. Eu entendo que foi... Que eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa. Ele fez o Duna 1. Ok, ele dá o gancho, mas não é o gancho assim, perfeito. É um gancho falando, se acabar aqui, fiz o meu sonho, né? Realizei meu sonho de fazer a adaptação de Duna. Rendeu. Então vamos fazer mais. Quem faz 2 faz 3. Warner. Não. Quem faz 2 faz 3. Aí ele foi, já fez a segunda parte, já pensando no terceiro. Aí dá pra entender. Algumas coisas. Era o sonho dele, né? Sim, era sonho dele. Diretor. Aí, se fazendo 4 milhas, ele continuou que irá fazendo 7, né? Exato. Algumas coisas assim, ele como diretor, tecnicamente... se eu fosse olhar o Denis Villeneuve como diretor tecnicamente, mano, é Oscar, é BAFTA, é Cannes, é tudo, cara, porque ele é muito bom. Ele é muito... Aquela cena preto e branco... Maravilhosa. Né? E você sabe que ele filmou com infravermelho. Eu nem sabia que dava pra fazer isso ainda. Mano... Pleno 2024. Cara, que animal aquilo ali. Foi raiz, velho. Foi animal, porque o planeta é escuro, né? O sol do planeta e tal. É animal. Então, assim... Mas a idade chegando, né? A idade chegando, porque assim, eu curti... O que me impressionou no primeiro? A fotografia, toda a poesia visual que ele é. Porque o primeiro acho isso, que tem né? paisagens mais bonitas também, porque ele tá passando em outro lugar. E aí no a cena segundo, da nave do primeiro é muito bonita. Muito. Não, eu achei o primeiro lindo. Eu achei o primeiro filme lindo. O segundo filme também é bonito, tem cenas também maravilhosas, mas eu falei, eu acho que eu vou ter que assistir de novo pra poder entender melhor o filme, porque ele tem uma complexidade que realmente só vai se resolver num terceiro. E aí eu não sei se ele vai fazer trilogia, o que ele vai fazer, mas ficou na cara assim, ele só se resolve, ele é 2 de 3, aí beleza. Então, nisso eu vou dar, porque eu sou mais exigente que vocês,
eu vou dar 8,5. Tá bom, tirou meio ponto. Tá bom. É da idade. Mas, ó, eu também tô ficando velho. Esses dias não, ontem, baixei o Outlast 2. Comecei a jogar. Primeiro bicho que apareceu, eu falei, não tô pronto pra isso mais não. Fechei o aplicativo e fui jogar o Cat Quest. Ei, pelo menos tu abrindo. E eu que tenho 3 aqui pra jogar, eu nem abri, pô. Eu só instalei. Eu fiz o pré-registro, esperei, saí, eu nem abri ainda o jogo. Aí eu vi que você tem que filmar, porque então vai morrer todo mundo. Tem que filmar pra depois provar alguma coisa. Primeira cena que eu andei, agora tem que ligar a visão noturna da câmera. Eu falei, deixa quieto. Isso era 2 da tarde, eu já não tava com muito pique. Ai, esses ainda tão novos, hein? Olha isso daí. Bom, continuando, vamos tentar falar um pouco da história do segundo filme, que é difícil. Se você não viu o primeiro, vai lá. É grande, né, mano? Vai lá no episódio 36, tenha pelo menos um apanhadão, porque é uma história complexa. Então, acho que a gente podia falar um pouco de cada personagem, assim, o desenvolvimento dele. Vamos começar com o nosso queridinho, né? O Paul Atreides. Eu acho que, comparando os 2 filmes, eu acho que ele evolui muito como personagem. Só uma coisa. Aqui a gente vai fazer um paralelo também com o livro. Então a gente vai ressaltar as diferenças que tem em relação ao livro, né? E vamos colocar algumas coisas aqui pra ficar claro, né? Porque a gente não tá tratando só do filme, não é uma crítica ao filme. Nem esse é o propósito do Viajando. A gente quer tratar mais do universo, ver alguns conceitos, então a gente vai fazer aí umas comparações. E recebe spoiler mesmo. É isso aí. Um abraço. O Paul, acho que ele evolui muito, assim, do primeiro pro segundo filme. E acho que a grande virada é dele aceitar, talvez, o destino dele ou não, né? Porque fica um negócio meio estranho se ele realmente entendeu o que ele tem que fazer ou se ele só cansou de correr dos caras. É porque... O que foi forçado, né? Gera essa pulguinha, né, atrás da orelha. Acho que é forçado demais. Uma coisa que muda, que eu lembro, assim, pelo menos de cabeça, faz tempo que eu li o livro também, é esse desfecho do segundo filme, né? Isso muda, porque o primeiro livro, ele fecha mesmo. Ele fecha mesmo e a questão de ele propor casar com a filha do imperador é bem aceito pela namorada dele, entendeu? Ela critica, mas ele fala, não, nem vou ter nada com ela. É só política, você vai ser... E no filme... Você é a amada. E no filme ela fica, safadão, quer 2 e vai embora, né? Então não tem que... Quer 2, não tem nenhuma. Mas esqueça. Mas eu acho que, assim, o crescimento dele... Porque no primeiro filme, eu gosto dele, mas ele me dá raiva. Porque ele é muito mole, ele é fraco, ele não consegue fazer nada direito. Nesse ele já vira um guerreiro, já começa a tomar mais decisões, começa a liderar o povo... Não dá pra entender ainda se ele aceitou que ele é um messias ou se ele só vai usar isso a favor dele porque tem que resolver os problemas do mundo. Mas eu acho que ele como personagem avança muito. Não sei pra vocês, mas pra mim... É porque o personagem realmente é desenvolvido. Porque é um desenvolvimento. Eu vi alguém falando, não sei se foi o Jurandir ou se foi o Borgo, que falaram a respeito da jornada do herói no Duna, né? Que ele, no primeiro filme, ele não desenvolve toda a jornada do herói. É só uma parte. No segundo filme, pra quem não sabe, Jornada do Herói, também chamado de monomito, é um esquema para que são passos para o desenvolvimento de um personagem heróico. Então ele começa fraco, ele passa pela fase de aceitação, tal, até ele realmente vencer o grande desafio dele. Tem todos os passos, eu esqueci quais são agora. Mas a Jornada do Herói é desenvolvida parcialmente no primeiro filme. No segundo filme, aí ele já avança no desenvolvimento. Então ele já parte de algo que foi construído, avança no desenvolvimento e talvez até chega ou na conclusão ou perto da conclusão dele. Mas uma coisa que talvez isso tenha também deixado o sabor agridoce, né? Mas o Paul Atreides, ele não é bem um herói, né? É isso que eu ia falar. Ele está mais próximo de um anti-herói. Você fica assim, será que ele vai ser um herói ou tipo, é o herói nível, sei lá, que a gente pode dizer, Thanos, né? Vou melhorar aqui, mas vai rodar gente. Porque assim, ele tem uma divisão de desastre, de destruição, de catástrofe. Ele sabe que aquilo vai acontecer. E aí, no fim das contas, ele vai mesmo assim. E tem uma frase que me chamou a atenção, porque eu acho que ele entende o papel dele, entende pra onde ele vai e o que vai acontecer e o preço que ele vai ter que pagar por isso. Mas ele vira pra mãe dele num ponto
e fala assim, o caminho para vencer os nossos inimigos. Então, tipo assim, ele não tá pensando no papel dele como um salvador do mundo. Ainda existe nele a sede de vingança. Ainda tem nele o desejo de vingar a morte do pai e de realmente derrotar de uma vez a casa Harkonnen, que é a grande rival da casa dele, que é a casa Atreides. E aí ele entende, não, eu faço parte da casa Harkonnen, então a casa Harkonnen não vai morrer. Ela vai continuar existindo, só que através de mim. Os outros, esses vão morrer. Esses eu vou destruir. Então eu vou gerar uma nova casa aqui a partir que vai ter a junção, vai ter o Harkonnen, que não vai morrer totalmente, mas é o Atreides que vai prevalecer e a gente segue em frente dessa maneira. Então, e aí ainda a questão do poder ainda tá forte nele. É isso que eu entendi, pelo menos no final do filme. Ele lembra um pouco, a gente falou algumas semanas atrás aí do Attack on Titans. Ele tem, pra mim, o mesmo perfil do Eren, que é o principal lá, de tipo, em algum momento ele até quer o bem da humanidade, ele quer evitar que as pessoas se matem, mas se isso não for possível, pelo menos os dele ele vai salvar. E dá a entender que ele tá meio nessa, de ver destruição, vendo possíveis futuros, porque ele fica evitando no filme. Não vou pra lá porque a gente vai morrer, não vou pra lá porque pessoas vão morrer. Até que chega uma hora que fala, meu, você vai morrer, melhor morrer mais do dele do que do nosso. Então... Parece que é isso. E você, Felipinho, se enxerga nele, Peraí, né? Pelo amor de Deus. A sensação que eu tive, cara, pra quem não conhecia nada de Duna, vendo o primeiro filme, é como se o primeiro filme fosse... Tá todo mundo perdido. Eu tô perdido, não sei onde é que eu tô, o que é que aconteceu, morreu, e eu caí aqui, e é isso. O segundo é um clima de tensão, né? E pra quem assiste, meio que fica uma abertura de várias linhas. Ah, ele é um bonzinho. Aí tem gente que vai pensar, não, ele pode ser o cara que só quer matar todo mundo e sair por cima. Deixa essas pontas soltas nessa fala com a mãe dele, quando ele tá conversando com a namoradinha dele também, ele já é um cara mais do coração. Aí lá no final, já quando ele já tem a decisão de casar com a menina lá, né, pedir a mão da filha do imperador, ele já tá com outra postura. Então o segundo ele dá uma margem, com atenção ele dá uma margem para vários pensamentos. Sabendo que, pelo menos foi o que disseram aí, né, que o roteirista... o terceiro filme vai ser em cima do livro do Messias. É pra se terminar. Agora, se ele vai ser um cara bonzinho, um cara full mal, um cara que é o meio termo, eu já não sei. Mas é essa a sensação que eu tive. Por isso que eu achei o primeiro um pouco mais arrastado, porque até eu fiquei confuso do que é, como é, o que acontece, qual é a história como um todo. E de fato ele deixou em aberto, não explica tanto assim. Mas no segundo, pra mim, já foi um bônus, assim, ele conseguiu entregar bem mais coisa do que o primeiro filme. Então, assim, não sei até que ponto ele é tão bom assim. Sei que nos livros, pelo que a galera comenta, ele não é esse cara tão heróizinho, né? Mas no filme ainda ficou aquele gostinho de, talvez, né? Ele ainda queira salvar, né? O pessoal da areia e tal. Mas no fim ele vira e fala, as grandes casas vão contra mim, então eu vou contra eles. Um abraço. Total. E pronto, acabou. Essa é a treta, porque ele casa com a filha do imperador e a galera não vai aceitar só porque você casou com a filha do imperador. E no livro não é assim, né? No livro ele tem uma rebelião, né? No segundo livro, que é o do Messias, ele vai ter que enfrentar uma rebelião. Sim, eu acho que vai acontecer no filme também. Mas é que essa rebelião é contra as grandes casas. No primeiro livro ele consegue resolver isso com o casamento, entendeu? Acho que essa fica a diferença. Engraçado que a galera bota o nome de Guerra da Paz, né? Guerra da Paz, guerra. Não, Em São Paulo tem o Bailinho da Paz. Aí, pronto. Já tá amigável, né? Aí vem a relação com o que eu vi, Guerra Santa, né? Que é a Jihad, que é a relação com o islamismo mesmo, né? O islamismo tem a Jihad, que a interpretação literalista, e o Estado Islâmico está aí, o Hamas também, para mostrar pra gente que tem gente que entende Guerra Santa no Islã de maneira literal, mas tem a interpretação moderada, né? Que é a Guerra Santa é a evangelização, né? É o trabalho pela fé islâmica. No livro ele joga no literal, no Duna, e a Shani, outra personagem que muda, porque no livro ela parece ir mais por um caminho da submissão ao Paul, por entender o papel dele, entender que ele como rei vai ter que fazer, entre aspas, esse sacrifício de se casar com outra. Na verdade, no livro ele se casa ele assume a mulher do cara que ele matou, é Jamis, né? Do cara que ele mata. E aí, só que o verdadeiro amor da vida dele é a Shani. E isso outra coisa que me deu impressão no filme é que o filme, isso antes de eu saber, eu achei que o filme acelerou muito algumas coisas. E aí eu fui ver que no livro se passam anos e não meses. Então, e aí no livro, quer dizer, ele tem
2 filhos. Ele desenvolve um relacionamento bem mais... Ele tem 2 filhos. É mais sólido, né? Que depois, na verdade, ele tem uma filha e depois descobrem que, na verdade, eram gêmeos. E a irmã dele nasce. E, inclusive, quem mata o Barão Harkonnen lá, o Vladimir, é a irmã dele. Que por causa da água da vida lá, ela fica, né, super poderosa. Vira Jean Grey. Tal, exato. E aí é ela quem mata ela mata o bisavô, na verdade, né? Não, ela mata o avô. Ela mata o avô, que o Vladimir é pai da mãe, né, da Jessica lá. E então a gente vai ver esse desenvolvimento aí dos personagens e da Shani. No filme, ela é empoderada, eu acho. Eles empoderaram a Shani. E já vou dizer, eu acho que vai nascer os filhos, porque todo o resto da franquia depende disso. E os filhos vão nascer no deserto. E só depois que o Paul Atreides, esse é meu chute, meu palpite, o Paul Atreides vai descobrir no meio da jornada que ele tem os herdeiros, e aí vai treinar o Leto, na verdade, que tem um filho dele que morre, que é o Leto primeiro, e isso no livro, né? Um filho dele morre, e aí depois nascem os gêmeos, e um desses gêmeos é o Leto segundo. Acho que no filme nem vai ter o que morre. Não vai dar tempo isso aí, não. Eu acho que não tem como, não. Enfim, pelo time e como eles seguiram o segundo filme, também acho que não. Mas eu gostei dela como personagem. Como plot, né? Eu acho que a irmã dele ficou como plot pro próximo filme. Sim. Aí eu acho que talvez até se encerre com ela lá e termine o arco do romance dele também, de certa forma, fora a guerra, né? Que termina meio que aí. Não sei se vai ter espaço pra mais detalhes, né? Mudou bastante coisa aí, mas eu gostei da Shani. Eu acho que o melhor filme das Zendaya até hoje. Pra mim, ela só tem a cara de pastel dela nos filmes lá. Nesse aí, pelo menos. Você não gosta dela no Homem-Aranha? Nem um pouco. Eu gostei, velho. Eu curti. Dava pra ter feito melhor, mas... Achei bem meia boca, assim. Dos par românticos do Homem-Aranha é a pior. Ô, louco. Mas... eu acho a pior fácil. A melhor é a Gwen e já mataram, né? A Gwen pra mim foi a melhor. A Gwen mandou muito bem. Miserável. Mas eu acho que ela manda bem nesse filme. Apesar de ter essa questão, dar mais uma empoderada e tal. Mas ela, como personagem, como guerreira... ela não tem tanta essa submissão como no livro, mas ela também entende que ele é o cara, né? Tipo, mesmo assim, no filme vai ficar claro que ela entende, cara, você tem uma missão a cumprir. E ela, acho que até... É que a treta que dá pra mim no filme é que ela não vai aceitar ele ter outra mulher. Mas quando eles vão pra guerra, por mais que ela relute, ela aceita que ele vai guiar. Vai, né? Ela fala, beleza, você tá me prometendo que você não vai mudar e que a gente vai estar junto. Ele promete pra ela, bora lá, que você é a mulher da minha vida e a gente vai conquistar o que tem que conquistar. Primeira oportunidade, o cara tá casando com outra. Aí dá uma... Aí, né? Confiança foi abalada. É que eu acho que ela pegou também... Porque no filme tem a discussão... No filme, né? Muito forte. Mas no livro também tem a discussão do predestinação ou... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas não o livre-arbítrio exatamente, né? Se a coisa tá sendo orquestrada ou se ela é misticamente determinada. Esse é o negócio. Essa profecia, profecia mesmo ou foi um plano? Esse que é, e aí fica. E pra ela, é um plano de dominação do povo dela. E ela entendeu isso. E por isso que eu acho que ela já não estava muito satisfeita. Tá bom, não, é pra derrubar o imperador? Beleza, vamos derrubar o imperador. Derrubou o imperador. Agora eu sou o do imperador. Então... Aí não, né, é o imperador e vai casar com outra? Aí não, mais. Né, parça? Tá legal. Lá, né? E aí ela cai fora. E não duvidaria que ela, de alguma maneira, no terceiro filme, que ela liderasse a rebelião, uma parte da rebelião, e ele seja obrigado a matá-la. É bom dar um peso pro filme. Né? Ia dar um peso pro personagem como um anti-herói, né? Como um anti-herói que provavelmente ele vai ser. Agora acabando aí, mano, aí já não tem como seguir mais nada do filme, né? Se for esse o final, porque aí já vai... Nossa, vai mudar tudo. Aí já vira Eragon e cancela a franquia. Não, depende de como ele fizer, né? Tem adaptações que o pessoal mudou muita coisa, mas enfim. O Glosso Raban é o vivido pelo... Batista. Pelo Bautista. Eu acho esse ator muito legal, Ele cara. É muito bom. Eu gosto a cara dele é engraçado. Dá dó ele ser vilão. Dá. Porque o cara ele tem aquela cara de troncudão, tal, não sei o quê. Mas, cara... É o troncudão The Rock. Cara,
cara, ele é legal, eu acho ele simpático, cara. Tiozão do churrasco. Eu acho ele super carismático, velho. Eu gosto tanto dele, cara. Ele é o personagem principal de um filme que meio que flopou, né? Do Zack Snyder, não é? Do filme do... Tem um também, que tem negócio de né? ficção de zumbi, não é? É um negócio assim. Eu gosto dele, cara. Mas eu acho que é o personagem que mais tem uma queda do primeiro pro segundo filme, né? Eu acho que muito pela narrativa que a história segue, porque no primeiro filme você fica, cara, ele é o vilão do negócio. Segundo filme, todo mundo bate na cara dele, né? É o sobrinho, é o tio, é todo mundo. Você vira ninguém, apanha de todo mundo, vira o Vasco. Dá uma tristeza, assim. Eu acho que ele tem um desenvolvimento como personagem, apesar de não ser um desenvolvimento que eu gosto, mas mostrando que ele é um cara frágil, né? Uhum. Enquanto no primeiro filme você tinha ele como um dos grandes vilões, aquele que vai acabar com a família Atreides, no segundo você vê que ele só queria a aprovação do tio dele. Que ele, na verdade, é mole mesmo, ele não sabe lidar com as coisas, ele é estourado, e ele tem medo porque quem manda de verdade é o Barão. Ele é só mais um capanga no filme. Mas eu gosto do ator, já do personagem não me atraiu muito, não. E o Barão? Ele é bom, cara. O Barão Vladimir Raikkonen. Cara, por um momento... Eu pensei que do primeiro filme pro segundo, eu não me lembro se o lance lá do gás é no primeiro ou no segundo, eu acho que é no... É no primeiro. É no primeiro. Eu pensei que ele fosse ficar bastante sequelado, mas assim, estável, entendeu? Mostra no final ele lá saindo daquela... Não sei se é petróleo, né, velho? Que ele fica debaixo daquele melequeiro preto lá, mas enfim. Eu pensei que ele fosse ficar, sei lá, deformado. Se ele ia ficar deformado, sei lá... Sei, algum aspecto na cara dele, no corpo dele, deveria ter queimado do gás se fosse afetar. Mas de fato o cara voltou inteiro, intacto. Fez um estrago do tamanho do trem ainda, velho. Nossa, louco. É que ele deformar não muda muito também, né? O cara não tem nem pescoço. Não, então, ele é extremamente... Sem papas na língua. Ele é tão obeso na descrição do livro que ele precisa ser... E eu não tinha entendido isso daí, né? Na verdade, ele é carregado por aquele negócio. Ele é uma espécie de suspensório que carrega ele, porque ele não consegue andar de tão grande que ele é, né? De tão obeso que ele é. Grande e largo. E então a gente... Mas ele é mau, né? Ele, aliás, é um cara obcecado. A presença dele já é... Ele é obcecado pesado, pelo poder, mas né? ele é um gordão presença, né? Gordão presença. É um gordão presença. Ele dá medo. Ele entra na qualquer cena que ele entra, todo mundo, mano. Chegou o Barão. Até o outro, que é sobrinho dele, né? Os dois são irmãos. Lá, o nome dele, né? Os dois são irmãos. Tanto o Glosso Raban é irmão do Fade Rauta. Então, porque até o Fade, que é maluco, entra o Barão, ele... ele dá uma calma lá, né? Chegou quem manda. Esse aí, se eu sou maluco, maluco é o outro. E o único cara que o Barão se abaixou foi com o Imperador. E olhe lá, né? Porque na verdade ele já tava meio que querendo derrubar o Imperador e tal, tramando. Então foi só por regalia, como é que a galera diz? Foi só pra manter ali o protocolo, entendeu? Pra inglês ver. Se ele tivesse com todo mundo ali na alta, meu amigo já tinha matado o Imperador ali mesmo já. Vocês acham que ele é a personificação da pessoa que foi consumida pelo poder? E no fim das contas ela é tão consumida que ela perde a liberdade dela. E eu acho que ele entra nisso que você falou e na famosa liderança pelo medo, né? Porque ele é o famoso cara que lidera pelo medo. E quando você para pra analisar, por mais que a gente fale, ele dá medo, a presença dele. Mas, cara, ele é só um cara que nem anda mais. Uhum. Só que ainda assim ele consegue comandar tanto pelo medo que a gente brinca aí, né? Um baixinho bigodudo de 1,60 botou medo no mundo inteiro, porque liderou pelo terror. Falei que tá reassistindo The Walking Dead e eu gosto muito dessa fase, por isso que eu tô vendo do Negan, porque ele é um personagem muito bom nesse sentido. Porque ele mostra como ele lidera só pelo medo. Porque na hora que ele tá tendo diálogos individuais, você vê que assim, ele é um cara comum, que não é mais forte do que os outros, que não é mais inteligente do que os outros, mas que entendeu uma coisa, que o medo é um instrumento muito bom de poder. Então ele mantém o poder dele, dá um certo poder aos outros e consegue manter o status quo da coisa, assim. E acho que o Barão é a representação disso. Ele, beleza, vocês são meus sobrinhos aqui, você tem uma moral aqui, outra ali, mas quem manda aqui sou eu, e todos eles respeitam ele de uma maneira, assim, absurda. Até o Fade Rauta aí, né? Já pegando outra pessoa do... O Lex Luthor, né? O Lex Luthor. Todo mundo, velho. Fala o nome do cara, a galera já fica com as pernas bambas já. Não, mas ele é doido, ninguém te controla ele e tal. Ele não, pode trazer aqui que eu tomo de conta do meu sobrinho, meu amigo, e boto o cara no eixo. Agora sim, óbvio que o cara é meio descontrolado, né? Não sei até que ponto ele consegue botar no eixo, mas pelo menos nesse arco do filme ali, deu pra manter o cara na linha, de certa forma. Talvez porque ele queria oferecer algo que o cara queria, né? Então,
e conhecer elas por elas ali. Mas Fade Halter também é um cara que chega, velho, já botando uma pressão, que nem o tio, né? Além de ser louco, do nada, o cara numa faquinha, ele já mata uns 4, assim, dentro da sala já. Cara. Aí eu, nossa, velho, meu amigo, o negócio aqui é cabroso. Essa galera aqui dos Harkonnen que é pesada. Pesada. É que o Fade, eu acho que ele entra numa questão, já fazendo outros comparativos também, de quem viu, por exemplo, Game of Thrones, do Joffrey. Que ele é mal por ser mal. O tio dele, você ainda entende que ele quer poder. Sim. E ele, na verdade, ele até quer, mas ele quer só fazer, ele quer, entre aspas, ser livre pra tomar a decisão dele. Então você vê que, tipo, ele mata o cara que é um bom guerreiro lá, mas ele respeita aquele cara. Ele fala, pô, você é um cara que eu respeito, mas você vai morrer porque eu que mando aqui. Então, tipo, tipo isso. ele só quer fazer o que ele quiser sem ninguém encher o saco. E aí, pra mim, esse é o pior tipo de vilão quando você constrói, o mais perigoso, porque ele não tem um propósito, né? Então você não consegue, entre aspas, quebrar ele, ou igual também Jornada de Herói gosta, de ter a redenção do vilão. Não tem como você redimir esse cara, porque ele não tem propósito. Então, geralmente, acaba como é no filme, tem que matar. Porque ele não tem nada move ele além da própria vontade. Acho que esse é o mais perigoso de todos. Agora eu achei a morte dele um pouco fraca, né, velho? Não sei se vocês enxergam nesse sentido. Ele também já tinha que meio que correr pra entregar a morte dele ali, né? Mas eu acho que a luta foi meio... dava pra ter sido um pouco melhor. Não sei se talvez um pouquinho mais de conversa, talvez, amenizasse pra aqueles minutos de hora ali, né? De minutos de luta, na verdade. Porque eu achei que foi muito rápido pra alguém que é tão talentoso em luta, em batalha, como ele, né? E morrer tão fácil assim pro menino, pro Paul, não sei. Achei que foi... os fãs de shonen aí, quando tem luta, ele quer conversa. Não, mas assim, se não vai ter tempo pra poder matar o cara numa luta extensa, bota um pouquinho de peso na conversa, né? Pelo menos ameniza aí, traz alguma forma com que o Paul consiga, sei lá, ganhar na conversa ou engabelar, mas de alguma forma. Mas eu poderia ter uma batalha maior, mas eu sei que no cinema é mais difícil, né? Você botar uma batalha extensa. Exato, tem isso e eu acho que perde um pouco da verossimilhança também. E... porque assim, já vai lutar com 2 adagas, 2 caras. Acertou, acabou. Não tem muito o que fazer, né? Pronto. Cortei seu estômago, mas você continua vivo. Exatamente, é só em anime mesmo, esse tipo de coisa. Mas a morte, tipo, você segurou a mão do cara e ficou puxando pra um lado, puxou pro outro, aí virou e empurrou na barriga do cara. Nossa, não dá pra ter matado tão hard assim. Matou o cara tão meia boca. É nesse sentido que eu falei, então, nem de enrolar muito. O primeiro, o filme do David Lynch, a morte é mais violenta. A faca é... Eu não na minha lembro. cabeça tinha que ser assim, velho. Eu não lembro uma luta como zona que é. raçuda. A faca é... Decapitar o cara. Até pra mostrar os dois lados, né? Porque, tipo, se era pra ter o arco de ascensão do Paul, devia demonstrar um pouco mais de força e em comparativo também com o cara aí, né? Porque ele já chega com uma pressão e com um guerreiro de batalha absurdo. Então, assim, com o time de construção do Paul, foi pouco, né? Pra pensar em batalha e tal, foi muito rápido corrido. Teria que ser pelo menos uma luta de vergonha, assim, na minha cabeça, né? Mas, enfim, tem tempo, dinheiro, muita coisa afeta, né? É porque eles deixaram meio claro, assim, na luta que o Paul ganhou porque ele é o Messias. Sim. Você achou? Eu acho que fica, tipo, Acho cara, que foi, fica... E aí ele dá cara, mais uma fortalecida naquilo, se é destino ou não. Porque pra mim na luta fica muito, cara, você só ganhou porque... Na mística, né? Porque ele não supera o cara em nada no final. Ele tá lá lutando, ele não é melhor, ele não é... Só que aí ele tem um truque na manga, que meio que do nada ele consegue usar. É um Deus Ex Machina ali pra resolver na luta. Mas eu acho que fica o ar de... Tem um destino, você não podia morrer agora. Porque foi o que eles mais retrataram no filme, né? Como um todo, né? Porque eu não... Porque pra mim a luta não mostra que ele ganha do cara. Você começa com essa esperança, porque ele chega... batendo no peito. Sim. Não, vem que o pai tá treinado. Aí começa, tá indo bem, depois que vai tomar uma surra, você fala, ih, rapaz, alguém vai ter que interferir nisso aí, vai azedar o negócio, hein? Não, mas ele meio que é inteligente, ele deixa o cara acertar ele pra se aproximar e aí ele conseguir a guarda aberta. Não, né? Não é que ele é um guerreiro horrível, só... Não ficou tão na cara assim que ele fez isso. Eu tive que gastar uns neurôniozinhos pra poder entender que ele foi acertado, que ele aproveitou o momento, agarrou o cara e... pra mim isso ficou claro. Não, pra mim ficou... Pela forma que foi feita a batalha, eu não achei tão claro assim, não. Porque o Tanto cara... que não mostra nem ele enfiando, mostra depois ele com a mão assim, meio que tirando. É porque a faca não tá mais... Porque aí só tá a faca em cima, a faca embaixo não tá mais, entendeu? Então ele tirou a faca de baixo e jogou. Então foi nesse sentido. Mas enfim, teve que ter suspensão da descrença aí, não tem como. Mas eu achei... Esse personagem, o Fade Halter, ele é um psicopata, né? Clássico. E o clássico psicopata, o clássico doido. Coringão. Agora, o que eu achei interessante é que, assim, eles pintam. Isso eu achei um negócio muito
interessante mesmo do autor, né? Caladan, que é o planeta da Casa Atreides, do Paul, é um paraíso. O planeta dos Harkonnen, que é Giedi Prime, é o inferno, que é, né, preto, todo tenebroso e tal. Sem expressão, Arrakis, né? É uma espécie de limbo, porque é um deserto, dá pra viver, mas é muito difícil, certo? E aí o Paul Atreides, afinal, ele vai governar mais voltado... Ele vence o mal, né? Vence o inferno. Mas ele vai governar como um ser celestial, um anjo com bondade, ou ele vai governar no limbo, né? E, ou seja, se for pro limbo e a capital vai ser Arrakis, né? Parece que aí a coisa já se define que não é tão bom nem tão mal, vai pelo caminho cinza, né? Pelo espectro cinza. Cinzento. E ele ainda alega que vai pro paraíso, né? Então, vamos ver aí. Passar um paraíso. E falando a respeito de melange, a respeito de vermes gigantes, falando a respeito de todas essas coisas, também temos que falar a respeito do nosso Instagram, como você pode conversar com a gente, Carlos Pellerran. @nacontramãortm, nosso e-mail... viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Muito bem, e o Twitter morreu, né? Não, Viajando TD. Tá morto. Isso aí já... A gente precisa reativar. Agora, o que tá não vivo... Não vai pro Instagram. O que tá vivo, é o nosso grupo no WhatsApp. Tá vivo. Tá vivo. Jesus tá vivo também. Jesus tá vivo, isso é verdade. Mas ó o grupo no WhatsApp aqui. Nós tivemos, inclusive, conversas, discussões sobre o que cada um está assistindo. Foi muito legal. Aqui eu queria destacar, quer ver, o nosso querido Felipinho começou a falar, vocês estão introspectivos. Ele tava com saudade, né? Tava. Com sentimental, né? Não tava trabalhando, aí o povo não se mexe. Aí ele mandou assim, me atualiza os corre de vocês, que estão assistindo, estão gostando. Aí o Rafael manda que assistiu os filmes antigos do Mad Max. Esse é um jovem de valor. Com muito tempo livre. Assistir filmes não, né? É porque não tem filho ainda. Entendi. Então, é feliz. Quando tiver filho, amigo. Vocês não tem... A galera que não tem filho não tem noção. Mas é muito bom. Ter filho é bom, pô. Só não é melhor que não ter. Não, é ruim não ter. Eu gosto de ter filho. Eu sou um pai muito feliz. Eu queria dizer que o Mad Max, eu vou responder as coisas aqui. É boa. Eu não vou ficar respondendo no grupo. Se bem que eu respondi algumas coisas no grupo. Vou responder aqui. Mad Max é muito bom, especialmente o 2. O 1, você percebe que foi muito baixo orçamento e tal. O 3... é uma viagem absurda com a Tina Turner, apesar que a música é muito boa, mas é anos 80 completo, né? Agora, o 2, meu amigo, o 2 eu acho que é legal. Sabia que o Mel Gibson, eu acho que ele tem, tipo assim, 2 ou 3 falas no filme inteiro. Então pode ser até que é bom, né? Você já assistiu? Já, mas eu acho também super valorizado, mas é bom. É bom. Honesto. Bom, é honesto. A cena final, os caras lá do que o pessoal curte dessa Estrada da Fúria aí, que é muito bom também, né? O último é muito bom. E, talvez o último ele tenha conseguido fazer um negócio sem data, mas é assim, chupinha do segundo, aquela cena final da corrida, assim, fortemente, que no primeiro não tem, inclusive. Sim. Temos aqui... Você comenta também, viu, Carlos? O Carlos indicou uma pegada samurai. Não, isso aí o Felipe é maluco. Fala disso aqui. Pedi pro cara ver Kingdom, que é um anime sobre a China feudal dividida em vários reinos até se tornar a China unificada ainda. Eu acho que vai chegar até lá, porque eu não terminei. Que não tem nada a ver com samurai, né? Então, isso é muito importante falar. Galera, é o seguinte, China, Japão e Coreia, eles são inimigos, tá bom? Então, você chegar pra um coreano, você quer ofender um coreano, chama ele de japa. Você quer ofender um chinês? Põe BTS. Exatamente. Você quer ofender um japonês? Chama de China. Pede ou um também... pastel de flango. Exatamente. Vai ficar louco da vida com você. Então, tomem cuidado com essas coisas, tá bom? Então não é samurai, é Japão. Na China é Kung Fu, entendeu? Na Coreia não, é lutas com espada o anime, né? Mas é só isso, né? Tipo, a estratégia militar, mas não são samurais, né? Então, mas tá bom. É o Filipinho, né? Filipinho, a gente te ama.
A gente tem aqui quem mais que comentou? A Kaori tava acompanhando Dungeon Mesh. É bom? Aí já foi muito além do que eu conheço. E aí, Carlos? Você não é o cara do anime? Não é o cara que manja? Sabe que tem muitos animes. Você leu todos os quadrinhos do mundo? Vamos lá. Mas a gente tá por cima algumas coisas. Isso aí deve ter 10 downloads. Kaori, a gente também ama você. O que você achou das minhas... que eu tô jogando Starfield e tô assistindo Fallout? Jogo de nerd e série de mais nerd ainda também. Mas se bem que você falou que é meio dark, né, a série. O jogo é meio chatinho. A série é gore. Então. É gore, é complicado. Pra você ter uma ideia, eu fui acho que até o 3º episódio. Eu não sei se eu vou parar pra assistir a Quality e quem sabe depois eu volto, porque tem que ter estômago pra assistir aquela série. Ficou com medo da série, ó. Não é medo. Sabe que é um negócio respeito. Gore? Não, sabe que é um negócio gore? Está em outra categoria, não é medo. Você viu Django, pô? Não vi Django, sabia? Django livre, não vi. Você não tem cultura mesmo. Mas os do Quentin Tarantino eu também tô tomando cuidado pra porque se bem que é menos gore, viu? Fallout é pesado. Toma um omeprazol e mas vai. Mas tudo bem. Mas a história é boa. O enredo é bom. O enredo o jogo é nunca bem me construído. pegou, mas dizem que é legal. FPS já deu pra mim. Sabe quem gosta muito? O Jonatas Hilbner. Eu até queria chamar então ele... eu não vou ver mesmo. Eu queria chamar ele pra gente fazer o Viajando. E aí, o Roger comentou lá... Flores. O Roger Magalhães Flores, que não é o jogador, não. O nosso amigo lá de Goiânia. Ele tá assistindo Halo. Halo, você assistiu? Halo, né? Halo. Eu não sei Halo, falar. meu Deus! Soltando pipa. Assistindo Halo! Tá que é isso? Meu Deus. Tá bom. Você jogou Halo? Eu não gosto de Xbox, já te falei, mas verdade. eu já joguei. É bom, não, mas é uma sonista. das... Não sou sonista, eu só gosto de coisa boa, é diferente. Não sou burro. Sonista. Vocês são burros, Não, o nosso vem país com é essa, livre pra ser burro. A gente vê um monte por aí, Burro. inclusive. Votando, sendo eleito, perdendo, tem eu vou burro de levar todos o lados. Carlos. Eu vou levar o Carlos da minha casa, aí ele vai jogar o Xbox e ele vai pirar. Não, eu já falei que eu não sou burro. Se você tiver um videogame lá, acho que eu vou jogar. Mas se eu for comprar... Você sabe qual jogo tá na Game Pass? O Octopath Traveler, que é da Square Enix. Square Enix bom chama Chrono Cross. Acabei de comprar o remake. Isso que é jogo. E aí? Não, já era bom. Eu acho que ele corrigiu, tinha um probleminha de FPS na primeira versão do remake, mas agora tá top. Mas é remake? É remake ou é remaster? Remaster, desculpa. Tá. Mas tem uma light novel lá, que é um jogo perdido, que só saiu no Japão, que é legalzinho também. Que é uma prequel entre Chrono Trigger e Chrono Cross. Virou qualquer coisa, Estação Central também. Né? Não virou qualquer coisa. É pra gente falando conversar. de tudo. Não, é porque isso mostra como está rico o nosso grupo no WhatsApp. Por isso, entre você também. Tem lá o link na bio do Instagram, certo? E vai ter o QR Code aí no episódio. Exatamente. Será? O editor fez uma cara de... não sei. Ele que se vire. Mano. Vou continuar falando sobre Duna. Vamos lá ver o que de interessante tem no Duna 2 que a gente pode conversar. Dá umas 12 horas de podcast, se for esmiuçar. Aqui rende. Bom, uma coisa que fica clara aqui, né, a questão do... Que na verdade foi... Não vou nem dizer que foi um conflito por território, mas há aqui a busca pela manutenção do poder através do conflito. Então, o que ficou claro, né, assistindo só o filme, e porque parece que no livro, logo no início, já fica claro a intenção do imperador. Mas só no filme que aí explica muito bem, não apenas a intenção do imperador, mas a intenção das Bene Gesserit, que são aquela espécie de freira, né, aquela irmandade de mulheres que tem poderes especiais, né, que desenvolvem habilidades especiais, como a voz, né, que é aquela ordem de comando que obriga a pessoa a fazer o que ela inicialmente não queria, um certo poder de ter uma presciência ali, acessar as memórias passadas. Então, eles vendo o Atreides como um líder, o pai, né, do Paul, como um líder carismático e que poderia ameaçar o poder e a estabilidade, aí isso aqui pega as Bene Gesserit, né? Poderia ameaçar a estabilidade da galáxia, então eles resolvem tirar os Harkonnen do planeta Arrakis, que é o planeta da especiaria, e a especiaria é a coisa mais importante para as viagens interplanetárias, que aí dá pro... É uma droga que faz com que um grupo chamado Guilda dos Navegadores expandam a consciência e aí eles conseguem fazer cálculos para poder
fazer as viagens interestelares. Então é a coisa mais importante, só no planeta Arrakis que tem essa especiaria, e aí o pessoal, o imperador entrega o planeta para o Atreides, ao mesmo tempo ele ajuda os Harkonnen a recuperarem o planeta. Então é com o apoio do exército do imperador que os Harkonnen, e com o apoio também de um traidor dentro da casa Atreides, que os Harkonnen recuperam o planeta Arrakis. Só que não conseguem matar o Paul Atreides, que é protegido pela mãe, que é uma Bene Gesserit. E aí que vem o conflito, esse conflito que eu achei muito interessante, que é a mãe... existe a profecia. Isso eu não sei se fica claro no filme, mas no livro fica claro. Ela deveria dar à luz, porque ela é uma Harkonnen. E o Atreides, e o Paul é um Atreides. Ela deveria dar à luz uma menina, que se casaria com outro Harkonnen e dali viria o Messias. Ela adianta o processo. E ela tenta dar à luz o Messias, que é o Paul Atreides. Então ela dá à luz um filho, e ela sendo uma Harkonnen com o Atreides, então tem a melhoria genética com o menino, com o Paul Atreides. Então ela faz do Paul Atreides o Messias. E assim, e ela guia o Paul Atreides por esse caminho para beneficiar a sua família, mas no fim das contas acaba conseguindo cumprir o plano das Bene Gesserit, e aí até no final tem aquele diálogo lá, né, entre a líder, né, que era a líder, com a Jéssica, que virou a reverenda madre, né, a superiora lá e tal, e aí ela fala, a reverenda madre, né, a Jéssica fala pra outra lá, você escolheu o lado errado, e aí a mulher fala, não, você sabe que não existe lado. O que importa ela não fala, né? Mas dá a entender que o que importa era o plano. O plano tá concluído, sim. Então a coisa vai andar. Mas você vê o conflito e a busca pelo poder, e a busca pela manutenção do poder, e na busca pela manutenção do poder vale tudo. Vale traição, vale jogo, e o jogo é jogado dessa forma mesmo, ele é sujo, ele é frio, calculista, e os caras aceitam aquilo. E quando ele é derrotado, ele aceita também, o imperador, no caso, né? É derrotado, ele aceita que foi derrotado. Então, é muito complexo, mas ao mesmo tempo muito real, né? Algo que acontece hoje em dia, né? Você vê isso acontecer. Não vou citar nomes, mas antigos inimigos do passado acabam fazendo amizade para poder voltar ao poder. Então, ou para poder, ou buscá-lo, né? Ou... Enfim, teria vários exemplos que a gente poderia dar de como a busca pelo poder acaba fazendo com que algumas coisas sejam menos preto no branco do que deveriam ser. Mas acho que saindo até do escopo só Brasil, né? Dessa busca pelo poder, acho que no mundo a gente mantém isso, né? O pessoal tava comentando aí na rádio bastante que o The Chosen tá em alta, mas ele também traz isso, né? De como os fariseus estão querendo manter ali um poder. Se a gente pegar hoje, por mais que a gente fique sempre numa iminência de guerra entre Estados Unidos e China, também meio que um precisa do outro para manter ali o poder. Sim. Então você fica aí, vai rolar, não vai? É mais aquela Guerra Fria mesmo, de vamos manter aqui porque um precisa do outro para sobreviver. Você usou o exemplo de Jesus, né? Quem era o inimigo de Israel na época? Eram os romanos. Os fariseus se unem com o governador romano Pôncio Pilatos para poder enfrentar aquele que era a ameaça ao poder deles, que era Jesus. Então eles se unem ao inimigo para poder enfrentar o outro inimigo, que seria o inimigo em comum deles. E eu acho que isso é o que a gente tem que lutar contra, né? Porque eu acho que é da natureza isso, né? A natureza, de uma maneira geral, tenta se manter viva expulsando o mal maior ali, eu acho que. Até mesmo se você pegar como funciona um bioma, alguma coisa, se tem um corpo estranho ali, vamos tirar isso daqui. E acho que a gente, como ser humano, luta às vezes pra isso também. Então, às vezes a gente critica, porra, a galera faz as coisas por debaixo dos panos. Mas aí você vai conversar com os caras e fala, mas você tá fazendo igual. Você só tá achando que você tá certo, mas você tá querendo conversar comigo, com outro fulano, pra juntar, pra derrubar outro que você acha que tá errado. Isso não é bom. Acho que ele traz isso à evidência, né? Muito de... Não tem bonzinho mesmo no filme, Todo mundo tá querendo resolver da maneira que acha correta, e aí vai dar problema. Querendo ou não, e cada um defendendo o seu, né, cara? Se for pensar a galera do deserto lá, é uma galera que só quer recurso pra poder sobreviver, entendeu? Não é uma galera que tá querendo luxar, que tá querendo um planeta novo, que tá querendo... É só recurso, até pra beber água. Eles pegam o resto dos corpos da galera e disseca lá, bota num potinho, guarda lá na fonte, dá pra depois tomar e tal. Então os outros já, pensando nas bruxas lá, elas já, tipo, querem o controle como um todo, querem ser as líderes, né? As que ficam
catando as marionetes ali, com todos os líderes de E de fato são elas que controlam, de fato, elas né? que ditam, né? Ditam como tudo acontece. Então fica esse mix aí de quem quer sobreviver, de quem quer dominar, de quem quer ser o dono de tudo, de quem só quer o poder, né? Independente se tem recurso, se não tem recurso, ou só quer matar todo mundo. Então, assim, fica essa briga interna e um mix aí de todo mundo entrelaçado, né? Nesse cambalacho todo, uma briga. Nossa, um caos total. Todo mundo perdido, procurando uma salvação, né? Justamente que aí vem a história do bom e velho Messias, né? Tava falando com o Filipinho off aqui, os próximos temas aqui, todos são bem, acho que extensos e acho que o autor ele faz uma crítica muito forte a todas essas coisas, né? Uma delas que é a ideologia, que ele põe como isso pode causar um mal muito grande, né? Porque você une todo mundo em prol de uma ideia, mas a maioria que tá lá nem sabe realmente qual que é o cerne dessa ideia. E o filme vai trabalhar isso de várias formas, né? Politicamente, religiosamente, mas a questão, beleza, a gente tá seguindo aqui um Messias, porque tá falando que ele vai resolver os problemas do mundo. Mas não fica claro, mesmo pra galera que tá no deserto, o que esse Messias vai fazer? O que é essa libertação mesmo? O que eles estão fazendo? Então é interessante porque fica essa briga de você tentar entender se a ideologia ela é boa, ela une o pessoal para fazer uma coisa só, ou se a ideologia é ruim e, na verdade, ela vai alienar uma galera para uma parcela só que entende realmente o que está fazendo. Pensando em recurso também, eu acho que, eu não sei se no livro é pautado como eu enxerguei, né? Digamos assim, não é tão retratado assim no filme, pelo menos não no segundo filme, não me lembro se no primeiro também é, mas fala um pouco também sobre a consciência ecológica, né? De certa forma. Não sei se nos livros é tratado com força isso, mas eu vi muita força. Muita força. Então acho que no filme toca bem menos, né? Porque pensando no contexto, né, como um todo, dá pra se analisar que tinha muito pano pra manga também pra falarem sobre isso. Mas agora, óbvio, cinema, adaptação, né? Ali você tem mais tempo, página, folha e tal, pra poder fazer com calma e tal. No filme fica bem mais delicado. Mas é uma coisa que afetaria muito o contexto, né? Também, né? Principalmente. E o que é louco é que no filme ele chega a usar isso, né? Porque ele fala, se vocês interferirem, eu vou destruir os recursos. Quer dizer, ele deu uma de Saddam Hussein, né? Pra quem não sabe, o Saddam Hussein ele é acusado de ter queimado campos de petróleo em retaliação. Acho que isso foi começo da década de 90. Foi uma coisa muito maluca, assim. Então, a gente, quando olha o que o cara é capaz de fazer pelo poder, ele usa os recursos para a manutenção ou a barganha do poder. E os recursos do planeta que deveriam servir para ajudar, para poder trazer algo bom, eles são utilizados como moeda de troca. E eu achei isso muito interessante também. E quem tem pouco recurso acaba utilizando esse recurso também de alguma maneira para o seu próprio benefício. Sim. É quase um Mad Max mesmo de recurso. A coisa é trevas. Mas eu acho que tem duas coisas que ele trabalha muito forte e que a gente tem em toda a sociedade e teoricamente pro bem, que é política e religião, que a gente até brinca que não se discute aqui no nosso país. Mas porque são coisas que tem toda a formação da sociedade, você tem alguma divindade, algum deus, alguma coisa, e você se organiza politicamente pra coisa fluir. E ele faz uma crítica ferrenha de como essas duas coisas podem afundar o mundo. Porque no caso de Duna, eles estão perdidos nisso. Um usando a questão política para se manter no poder, e o outro usando a questão religiosa para ter ascensão ao poder. E qualquer semelhança é mera coincidência. E como ferramenta de dominação política, né? Até que ponto é só um ou outro a soma dos dois, né? Que é o problema. Então é muito sobre isso também. Sim, e como o Filipinho tá até falando em off ali, fica pra gente que tem religião e tal, segue o cristianismo e tudo mais, como fica exposto muita coisa, né? Porque ele escancara como a religião de uma maneira geral pode ser interpretada ruim, má e pode destruir tudo. Então se você não entende aquilo de verdade, realmente pode virar um instrumento de manipulação. É verdade. E quando a gente olha para a religião, o que ela deve ser? Ela deve ser, na verdade, do latim é religare, e a religião, ela é a maneira como a gente organiza a nossa adoração a Deus. E você tem até várias palavras para religião, né? Você tem a palavra religião que significa fé, religião que significa adoração, religião que significa o rito religioso, né? O rito cerimonial. E quando você pensa em rito cerimonial, você pensa, no caso de uma religião mais antiga, né? O rito que envolve sacrifícios,
oferendas, a maneira correta de se viver, a maneira correta de cultuar, de adorar, como você faz o ritual corretamente para agradar a divindade ou para responder à divindade. E aí em Tiago 1:22, que é um texto da Bíblia muito interessante, ele usa a palavra religião nesse sentido do rito, né, da cerimônia religiosa. E quando alguém pensaria, qual a cerimônia religiosa que agrada a Deus? Tiago vai responder, qual a cerimônia religiosa que agrada a Deus? Aí você vai pensar, ele vai falar o jeito correto de fazer sacrifício, o jeito correto de se vestir, de andar, de cultuar, qual a liturgia correta. Ele diz, a religião que agrada a Deus, pura e imaculada, é essa: ajudar os órfãos e as viúvas em sua necessidade e permanecer-se livre da corrupção do mundo. Então, não é um ritual, não é uma liturgia, não é um processo externo, concreto simplesmente, mas primeiro, amor ao próximo e amor a Deus. Ou você poderia inverter, primeiro amor a Deus e segundo amor ao próximo. Então é você demonstrar o seu amor a Deus amando o próximo e amando aquele que não vai conseguir devolver para você. E esse é o contrário da lógica do poder. Na lógica do poder, eu uso o outro para me favorecer. Na lógica da religião que agrada a Deus, que é a religião do amor, eu me uso e uso os meus recursos e uso aquilo que eu tenho para favorecer o outro, e o outro que inclusive não vai conseguir me recompensar por aquilo. E eu me mantenho livre da corrupção, do mal, eu me mantenho puro, a minha vida ética e moralmente pura para poder agradar a Deus, para poder adorar a Deus com o meu corpo, com a minha alma, com as minhas intenções, com tudo aquilo que eu tenho e sou. Não, interessante, você citou o Tiago 1:27, e também acho legal citar o 22, porque às vezes a gente também se perde achando que é simplesmente fazer coisas, né? E ele começa esse texto dizendo da gente ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Então é interessante que ele vai fechar falando o que é realmente de cuidar dos órfãos, das viúvas e tudo mais, mas que a gente tem que praticar aquilo que a gente ouve. E acho que é o que muda, se você pegar só o exemplo de Duna, que é o contrário, eles estão ouvindo que vem alguém que traz a esperança e estão fazendo de tudo, por meios escusos, para fingir que essa esperança alcançou. Quando a gente olha para o cristianismo, ele não, vai vir alguém que traz a esperança, mas você continua praticando o que eu falei aqui. Você não vai adiantar a volta, você não vai brigar para que isso aconteça numa guerra santa, enfim. Então acho que isso é muito legal. E fazendo a comparação entre os Messias, né? O Messias de Duna, ele busca o poder e ele vai dominar. E pela dominação, pelo casamento, pela luta, pela força, ele vai dominar. E traria aquilo que seria a paz. A sequência dos livros vai mostrar que ele não traz a paz. Pelo contrário, o Messias do cristianismo, ele não vai pela força, ele se entrega. Ele se entrega, ele serve e ele entrega a sua vida para poder estabelecer a verdadeira paz, que é a paz com Deus, reconciliando a gente com Deus. E esse é o verdadeiro Messias, o verdadeiro escolhido, que se entrega a si mesmo por amor aos outros, por amor a mim e a você, por amor à criação, aquilo que Deus fez. Ele busca reconciliar o mundo com Deus novamente. Jesus é bom e pão não vale um bombom. Só uma musiquinha angelical aí, meu editor. Só meu rei está voltando. Aleluia. É o seguinte, as minhas pesquisas aqui, né? Fontes confiáveis. Opa! Fontes confiáveis. Wikipédia, né? Brasil Escola. Privilegiadas. Total, né? Sua matéria. Hoje atualizou, já é o Brainly. O Brainly respondendo. Já sabe, respondendo questão da faculdade lá, né, irmão? Tô sabendo. Copilot. Se eu não me engano, o roteirista comentou que seriam 3 filmes. Se vai aumentar, né? Nada impede, né? Tem material para isso. Tem material pra caramba. É o que não fala. Tanto dos primeiros livros com o pai, né? E os do filho aí, que a galera diz que é meio ruinzinho. Eu não sei quais são os livros, quantos são também, pensando na primeira trilogia especificamente, mas o terceiro filme vai se terminar no arco do Messias, do livro do Messias. Não sei se já entrou um pouquinho do Messias no segundo filme, do livro do Messias, no caso, ou se vai ser tudo retratado no terceiro filme.
Não entrou nada do Messias. Nada. Tá. Então, tudo indica que vai ser... Quer dizer, entrou uma coisa, que é a guerra. A guerra não é citada no primeiro... Da guerra. O início da guerra, que é citado no final do filme, 2. é a guerra que se estabelece no segundo livro. Então, a guerra só aparece no Messias de Duna. Mas ele já adiantou isso no final do primeiro filme, mas é só no finalzinho, né? E outra coisa interessante que o Felipe falou que não sabe quantos livros tem na trilogia. Você vê que o ensino brasileiro vem forte aí. Não, mas é porque você registrou no início do episódio que tinha 50 milhões de livros, e eram 2 trilogias. Aí vamos lá. De livros, aí confunde, né? Tem uma trilogia que seria a trilogia do Messias de Duna, que é o Duna, o Messias de Duna e os Filhos de Duna. Que é a trilogia que vai estabelecer o reinado do Paul Atreides e o início do reinado do filho Leto II. É spoiler mesmo. E todos do pai, já o escritor primário, né? Aí o próprio pai lançou mais 3. Aí os outros 3 livros de Duna. Você tem Duna 1, o Messias de Duna 2, Filhos de Duna 3... Aí o Imperador Deus de Duna 4. Hereges. Aí Hereges de Duna 5 e As Herdeiras de Duna 6. Acho que o programa virou contas. Mas aí tem os livros mano. Aí vem Director's Cut. Ainda em vida com Frank Herbert foi feito Ele psicografou um livro, né? Foi feito o filme do David Lynch. E aí foi feito o primeiro jogo. Aí ele morreu depois. Ele morreu, acho que até antes de lançar o último livro dele. Aí vem o jogo Duna 2, que é o jogo, esse RTS. O primeiro é uma aventura, o segundo jogo é um RTS, né, um Real Time Strategy. Aí acho que tem outros jogos de Duna também. Tem um recente que lançou, que também é Real Time Strategy, que seria quase que um remake, né, do jogo lá da década de 90. E aí você tem um monte de livro que o Brian Herbert lançou. Tem também uma série que foi feita pra televisão, acho que do Sci-Fi Channel. E a série adaptou até As Filhas de Duna. Olha? Os Filhos de Duna, né? Deve ser horrível, mas eu vou ver. Tem bastante coisa aqui. Cara, só do filho dele tem 12 livros. Isso aí, mano. Ele tá lançando até agora, cara. Duna é a Turma da Mônica. Tá lançando 2 trilogias e fora outro livro avulso. Duna no Castelo do Dragão, Duna e o... Tem uma música do Iron Maiden que foi baseada em Duna. O nome da música deveria se chamar Duna e o Frank Herbert vetou isso. Duna, o Quebra-Nozes. Não deixou. Ele lançou Duna. Aí tem outras coisas também. A gente tem... Mas eu ia falar outra coisa. Sim. Esse ano sai a série de Duna. Uma série que é Duna... acho que é A Profecia o nome. Que é uma série que vai lançar no Max diretamente. Nossa. Então vai lançar... O pessoal que é escritor aí, o mercado tá precisando, viu? Os caras estão torcendo a série até o final, hein? Vai ser a... deixa eu ver, Duna... A trilha sonora do filme 2 também eu achei muito boa, velho. A trilha sonora é boa. Eles fecharam com o cara novamente, inclusive o cara já comentou que já está gravando a trilha para o 3º filme. Vai ter até série, os caras não cansam não, né, mano? Acaba nunca. É igual agora, né? Morreu o Akira Toriyama, que tá lançando de Dragon Ball. Duna, A Profecia é o nome da série. Então é essa aí. Eles vão fazer com 6 episódios. Baseado no... Baseado no roteirista. Baseado no baseado. Ela vai se passar... Ela é a concepção da ideia do Messias. Então é o Silmarillion de Duna. Por aí. Exatamente. São 10 mil anos antes do Paul Atreides. Então, 10 mil anos antes, elas vão... É só uma. É mais ou menos é mais ou menos o surgimento das Bene Gesserit, né? Não o surgimento, mas como que elas realmente iniciaram esse plano delas pra dar... Pra chegar até o Messias, que na verdade é um trabalho genético. É um planejamento genético. Era tudo biomédica. Game of Thrones e House of the Dragon, né? Mesmo esquema. Não, vai mais ainda, né? Lá no início, no princípio, era o Duna e vai embora. Isso aí. Os caras vão arrancar dinheiro, né? Alô, capitalismo. E aí tem os 3... Vai ser 3 filmes, mas, mano, se render, meu amigo, deixa fluir. É que o que é render hoje, né?
7 bilhões, eu acho, na verdade, né? Foi a grana, cara. 7 bilhões dá pra fazer um outro filme, não dá, não? Acho que dá. 7 bilhões, irmão? Acho que, inclusive, sana os prejuízos com outras coisas que deram errado. Isso. Ainda compra 3 Quid aqui no Brasil. 3 Quid 0 dá pra comprar. Viajando por Terras Distantes. É uma produção transmundial.